Deus nos abençoe nos momentos seguintes. Eu peguei atrás da Bíblia. O carro meu está lendo a Bíblia. Ou minha Bíblia ficou no carro. Eu não quis ir buscar porque tudo é igual, né? Só que a minha cor é rosa, que é preta. Bom, vamos falar sobre gratidão. Ser grato a Deus por tudo que Ele nos dá. Principalmente saúde, paz, felicidade. Tudo isso vem de Deus. Sem Deus não podemos fazer nada. Não sabemos fazer nada. Vocês viram que o livro é gratidão pela vida. Ele começa sobre o assunto que eu vou falar. No Salmo 34:1, se alguém achar antes, pode falar. Quatro, 1? 34:1. Já achei. Eu direi o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Dar louvores ao Senhor por tudo. Ser grato a Deus por tudo. Se vocês querem ser felizes, vou dar uma receita. O Gil falou no Gil, que já foi em São Paulo, e uma vez eu ganhei uma meditação dele, na meditação estava escrito: vou dar uma receita de felicidade. Coragem. Para você ser bom cristão, você tem que ter coragem, trabalho, esperança, lealdade, ser leal, bondade, descanso. Descanso também faz parte da nossa vida. Oração, meditação. Juntar tudo isso, misturar com amor à vontade. Mas falta alguma coisa muito especial. O que será? Leve ao ponto de oração. Tudo isso feito com um sorriso de felicidade, não carrancudo. Serve-se com tranquilidade, altruísmo e alegria. Mas nessa receita falta alguma coisa ainda. Alguém sabe dizer o que falta? Jesus. Sem Jesus não adianta nada. A gente precisa trabalhar, vou ler, se não tiver Jesus na nossa vida, não tem nada válido. Sem Ele não podemos ser felizes. Sem Deus não podemos ser felizes. Nós temos que sempre estar apegados ao nosso Deus. Falei em ser grato, se ver tantas e agradecemos. Nós somos muitas vezes muito ingratos. Recebemos tantas bênçãos de Deus e agradecemos muito pouco. Deveríamos ser mais gratos, porque muitas vezes nós não merecemos e Ele sempre está nos ajudando. Devemos ser gratos, porque Deus é amor. Para receber tantos presentes de Deus. Vou falar agora sobre liberdade religiosa. Liberdade religiosa. Todo certo jovem religiosa. Quando um certo jovem procurou a igreja e prometeu um serviço no Evangelho de Cristo. Seu pai, ofendido, deu um conselho. O pai era contra, então deu um conselho a ele. Filho, se você deveria formar-se num bom ramo de comércio, para depois pensar em religião, tá certo? Primeiro a profissão, depois religião. O jovem respondeu: papai, Jesus Cristo me aconselha primeiro, é uma diferença. Buscar primeiro a Deus, buscar primeiro
que me faz lembrar, a minha sogra, ela, secretária de agricultura, e um pastor falou que não devemos as orações nossas sempre ser no mesmo lugar, para encontrar com Deus. Por exemplo, se é na sala, a sua é na sala, se é no quarto, mas sempre não é em qualquer lugar. Tem horas que você não pode escolher o lugar certo. Mas então procure o lugar melhor que você acha. Procure ser sempre assim, em primeiro lugar. Claro. Ellen White escreveu um livro de Ciência e Bom Viver, na página 253. Quando abrir os olhos de manhã, agradeça a Deus por ter guardado a noite. Como ele estudou, né? Agradecer a Deus pela noite. Quanta gente que morre, mata, quanta gente que passa mal, por ladrões que ele fazem ameaça, mas temos que orar primeiro pela manhã. Deus ter guardado nós, nos guardado à noite. Agradeça pela paz que tem em teu coração. Alguém que já pensou nisso? Orar, agradecer a paz que Deus nos dá. De manhã, tarde e noite, ergue do céu a vossa gratidão. Não é só de manhã ou à tarde, ou orar no almoço ou na janta. Não. De manhã, à tarde e à noite. É a oração, o lanche, a janta, o almoço também. De manhã, ergue do céu a vossa gratidão. Agradeça a Deus por mais este ano que está iniciando. 20 dias só, né? Nós temos ainda 345 dias, né? Eles estão começando ainda. Agradecer a Deus. Quanta gente não chegou nessa data de hoje. Mas um ano de bênção, de paz, enfim, são tanto agradecer que às vezes passa agora. Nós vamos falar sobre a oração. Verdade, mais oração. Lá é um simples café. Como diz Deus é um lar perdido. É no lar que a gente murmura, reclama. Muito obrigada. É no lar que a gente reclama, murmura. Vamos fazer uma palavra, uma coisa. O que acontece? O povo anda angustiado, anda nervoso. Por qualquer motivo, né? Ele já dá um tapa, dá um tiro, uma facada. Mas o nosso lar, não, o nosso lar é diferente. A gente ama o outro, pouco, que é de silêncio, pode falar alguma coisa, mas sempre é no nosso lar que acontece. No nosso lar nós temos 3 refeições: manhã de jejum, almoço e a janta. Mas o nosso coração tem 1000 refeições. A promessa de Deus, né? A certeza que Deus está conosco. Lá é lugar de ternura.
carinho, companhia, alegria e paz. Não é tudo isso que se encontra agora. O seu lar pode ser um lar simples, sim. Existe no mundo, está cheio de carros, mas lá são poucos. Porque a maioria, eles sofrem, eles não têm aquela esperança que nós temos, não tem aquela paz que Deus nos dá, fora do lar. Mas no lar tudo é diferente. O amor cristão está ligado ao amor de Deus. Lar é o ambiente natural e mais propício que floresça e frutifique a alegria. Sempre no nosso lar. É difícil, né? Eu não sei se vocês são assim, mas nós nunca dormimos assim. Direto, bravo, morro, e de manhã um sorriso. Eu sempre digo no meu gosto de papel, sempre sorrindo. Isso aí transmite alegria para a gente. Enquanto que o lugar, a pessoa não é feliz, a tristeza mostra pelo rosto. E todos esses, o que eu mais achei que me chamou a atenção, poucos, né? Mas os anjos. Vai parar para pensar quantos anjos estão junto conosco? Interessante, né? Nós não vivemos só, nós temos um anjo que nos protege, nos abençoa. O Silas Marques, ele é casado com a minha prima. E um dia ele estava para a faculdade lá no IAE em São Paulo, e ia indo do colégio por dentro do portão de baixo. Quando ele saiu a rua para depois ir para a casa dele, entrou na rua da casa dele, alguém estava acompanhando. Ele andava um pouco, esse fulano, né? Andava pouco também. Ele andava depressa, ele também depressa. Ele começou a dizer, meu Deus, tenha piedade de mim, preciso tanto de ti, meu Deus, por favor. Quando ele chegou na porta da casa dele, ele pegou a chave, de noite, né, minha prima, acho que peitada, sei lá. Eu sei que ele abriu a porta, ele olhou para trás, não tinha ninguém. Quem estava com ele? Os anjos, né? Estavam protegendo. Uma vez em São Paulo também aconteceu para mim. Eu estava dando aula, e naquele dia eu estava voltando para casa, aquela hora eu voltando para casa. Nisso, tinha um homem atrás de mim que andava assim, comecei a andar depressa, e ele também. Daí tinha lá no Paulo Velho, era um morro assim, lá em cima é a igreja. E o irmão Benedito, nunca esqueci o senhor, ele morreu, mas não esqueço. Ele foi descendo, tinha uma escada na terra, no morro, descendo. E eu comecei a conversar com ele, perguntando as coisas da igreja dele, coisas que, assim que aconteceu, o programa, eu comecei a falar da esposa, fez pergunta. Quando eu vi que eu olhei para trás, o homem tinha sumido. Eu pensei, não me diz, por favor, eu mexi com os assuntos do senhor. O único motivo, eu estava sendo perseguida. Eu fiquei com medo. Ele falou assim, irmã, eu notei mesmo, porque semana passada, alguém parecido com esse que a minha neta falou, deu um susto nela que até saiu correndo. Por que nós sempre temos o anjo conosco? Temos que agradecer diariamente pelo anjo que nos acompanha. Muita gente erra, mas Deus, ele está pronto sempre a nos cuidar. Saúde. Você está parando para pensar uma pessoa doente numa cama? De tristeza? O meu neto está namorando uma moça e a irmã dela é cadeirante. Ela é bonita. Não, aparentemente não tem nada. Mas não pode andar. E ela se queixa às vezes, né? Que a preta vai para um lado, vai para o outro. E a Tatiana não pode ir. Esses dias atrás ela fez uma cirurgia na cabeça para tirar água, né? Água do cérebro. E fez no mesmo dia uma do abdômen, outra cirurgia. Nós oramos bastante por ela.
ela é muito cristã, mas a gente vê nos olhos dela que ela sofre. Foi feito um culto de graça, até na casa delas, e no culto ela ficava olhando assim, esse olhar triste, de vez em quando não sei só perguntando, de vez em quando ela fazia isso aqui. E a gente, foi quando eu conheci, fiquei gostando muito dela, tem 22 anos, 24, a Bereta é mais nova. E sofre. Como é bom ter saúde, né? Você com saúde, você tem um bom humor. Se você não tem saúde, sem querer, você é uma pessoa triste, chateada. Mas temos que ter a saúde física e a nossa saúde espiritual em dia com Deus. Saúde. Um rapaz estava num combate, guerra, e lá ele foi agredido e perdeu algumas partes do corpo. Então ele foi levado ao hospital e o médico atendeu. E falou para ele assim: filho, você, não era o filho dele, estava falando de carinho, filho, você perdeu um braço e você está tão feliz que vive cantando, está alegre, você transmite alegria para todos. Doutor, perdi a mão, mas ainda tenho a vida e muita saúde. O médico perguntou, quase incrédulo, ele estava acreditando nele, né? Você perdeu uma perna, vai ficar com uma mão, falta de uma mão e outra perna. E daí? Doutor, já lhe falei, eu perdi o braço e a perna, mas não perdi a confiança em Deus. E agradeço muito a Deus por ter tão vivo, poderia ter morrido. Bom agradecimento dele, né? Podia ser uma pessoa desesperada, brava, nervosa, não. Ele transmitiu para o doutor por que aquilo. Daí o doutor fez algumas perguntas, e ele era um rapaz cristão, ele começou a contar e fez um pequeno sermão para o médico. O médico foi encantado de ver o jeito dele. Perguntou para ele que você é cristão? Graças a Deus, sou cristão. E compensa ser cristão. O senhor vê? Eu tenho um bom humor, eu tenho Deus comigo. Meus anjos protegem. Se tenho saúde e força, temos muito por que dar graças a Deus. Aqui dentro, graças a Deus, não tem ninguém aleijado. Não tem nenhum sofrendo dor. Claro que depois que a gente volta, as minhas marcas diziam que depois que a gente entra no ENTA, 40, 50, 60, 70, 80, 90, tudo entra no final, né? Depois que a gente entra no ENTA, a gente todo dia tem algum probleminha. É normal isso. Dá graças a Deus que a gente está tendo essas dores, está vivo. O alimento. Vocês já repararam que tem pessoas que não se contentam com o alimento, sempre vivem reclamando do alimento. Sempre fica reclamando. Se tem feijão, arroz e salada, acha que aquele é pouco. Quanta gente que tem por aí que não tem um grão de feijão para comer, um arroz para comer. Nós temos que agradecer também, ser grato a Deus pelo alimento que nós comemos, que é muito importante. Eu nunca vi uma pessoa deixar de comer e morrer, viver. Essas pessoas que fazem muito regime, essas pessoas, elas acham que está certo, mas é um erro muito grande. No dia a dia temos que agradecer a Deus pelo alimento. E não só pelo alimento, como feijão, arroz, não. O alimento espiritual também. Pedir que Deus dê para a gente a vontade de ler, a vontade de cantar. A minha irmã de Florianópolis, ela sempre dizia que ela gostava quando ela levantava, pôr um hino para cantar. Que aquilo fica o dia todo você fica lembrando. Sem querer estar lembrando, você está cantando. Já fizeram essa experiência? Já fizeram? Não, né? Então, ela dizia assim, olha, quando eu ouço de manhã, eu fico o dia inteiro com um hino. Eu falei, é o alimento espiritual.
uma experiência bem interessante. Tem uma frase, olhando na internet, e uma mensagem passaram para mim, dizendo que o alimento espiritual é muito importante para nós. E nós temos que nos alimentar da parte espiritual também, que é o mais importante. Então, uma das coisas bem interessantes é o uso, o costume do ano bíblico. E essa mensagem escreveu um pastor, só que eu não lembro o nome dele. É difícil gravar para não conhecem, né? Ele disse que tem muita gente que acha que começar em Gênesis é difícil. Daí, logo ele desiste do ano bíblico. Eu não penso que Mateus ir para frente. Interessante, gente. Você lê Mateus para frente, você se anima com as histórias. É só gostosa, até o fim. Depois você vai no Gênesis, você já está acostumado a ler com aquelas histórias gostosas. Chega no horário, você tem que ler. Não que você seja obrigado, mas tem que procurar a leitura do ano bíblico. É muito, muito bom ler o ano bíblico. Leitura espiritual. Filipenses 4:19. Diz: o meu Deus, segundo as riquezas, suprirá toda necessidade em glória por Cristo Jesus. Alguns dizem assim: eu ganho pouco, só ganho salário mínimo. Mas nós notamos que a gente, como cristão, o dinheiro rende. Porque tem muita coisa que nós não compramos, muita coisa que ele não falta. Aí o alimento não falta em lugar nenhum. Claro que tem muita gente que gosta de carne a semana inteira, daí é difícil com pouco dinheiro, né? Mas com frutas, verduras, dá diferença. O Senhor Jesus disse: o Senhor, meu pastor, nada faltará. Então, nós, tendo a pegarmos com Deus, nada vai nos faltar. O nosso pastor já fala: muitos têm que comer e ainda reclamam. Ai, como é gostoso isso aqui, né? A paz. A paz. Vocês já repararam como é gostoso a paz? Porque você está contente, tudo bem. De repente você recebe uma notícia desagradável, ou alguma coisa desagradável acontece, já atrapalha a paz. E é a hora que nós mais temos que nos apegar com Deus. Pedir que Deus dê calma para nós, que Deus nos ajude, nos proteja. Que algum problema acontece na nossa vida, que muitas vezes o problema vem para burilar nosso caráter. Burilar. Porque às vezes você se apega com Deus, usa Deus como um extintor de incêndio. Na água pura você pega depressa, vou ter oração. Mas quando eu vou ler a Bíblia, vou fazer isso. Mas na hora certa, na hora eu apuro. Não, nós não podemos fazer Deus um extintor. Temos que ser o nosso Pai. Temos que conviver com Ele no nosso dia a dia, com a paz que Ele nos dá. Paz com Deus. Anular tudo que pode estragar a paz. Tem muitas pessoas que... Eu tinha uma tia que dizia: fulano como dizer, ela só fica reclamando da vida. Reclama direto. Ela reclama até pelas pessoas que já morreram. Não vê nada de bom no futuro. Nós temos que... Claro que a gente lembra de um parente, de uma pessoa querida, a gente lembra. Só que temos que lembrar no nosso dia a dia, todo o momento que nós temos aí, nossa vida. Paz com Deus. Ter alguém perto ajuda a ter paz. Você já notou que se você está nervoso ou nervosa, chega alguém, você desabafa com aquela pessoa, você pede conselho, a pessoa faz uma oração, e daí você pode sentir a paz. O
ouvir boas músicas. Na hora do nervoso, põe um hino. Um hino. Você eu tenho, graças a Deus, eu tenho a possibilidade de decorar as letras dos hinos. Mas você se entrega a Deus, você faz oração, ouve o hino. Quando você não quer mais ouvir o hino, você começa a cantar e esquece até do problema que teve. Orar, cantar, quem canta seus males espanta. Mas não é cantar essas músicas que vê por aí, músicas religiosas. Quem canta seus males espanta. Obrigado. Temos que ser agradecidos também. Obrigado por alguma pessoa que nos ajudou. Tudo é dom de Deus. Mesmo as coisas mais pequeninas, isto é, fazem uma vida mais bela. Eu acho interessante. Ontem à noite eu estava procurando eu tive que fazer uma mexida na minha casa, no meu quarto, e procurando algumas coisas. Falei, ai meu Deus, me ajude. Parece mentira, gente. Palavra. Eu larguei de estar lidando e fui mexer no outro lugar, estava lá. E, pequeninas coisas, ele nos está pronto a nos ajudar. O ministro da Justiça, no dia 23 de novembro de 1972, ele fez o pronunciamento, discurso, no caso. O primeiro discurso que ele fez consiste em agradecer os favores que a benignidade concedeu. Segundo, pedir a providência que continue derramando bênçãos. Agradecer, né, pelas pessoas que estão lá governando o país, para que eles mudem. Alguns, não acho que nem o governo não muda, né, mas no final sempre tem alguém que muda. Agradecer ao ato de agradecimento. Agora tem gente que diz assim, eu não digo para o marido, ele é a obrigação dele fazer. Não, nós temos que ser gratos. Faz um serviço, obrigado. Então, uma lembrança, muito obrigado. Isso faz parte da paz da nossa vida. Pedir se refere ao fato do passado. Agradecer é um ato de reconhecimento. Pedir é um ato de humildade. Quando você está agradecendo alguma coisa, tanto para as pessoas que rodeiam, como a Deus agradecendo por tudo de bom que Ele nos oferece, nós estamos sendo humildes. Pedir é uma esperança do futuro. Quando você pede, você está agradecendo, está pensando no futuro, você com Deus e com a pessoa que você vive. Agradecer testemunha as virtudes do coração. Se você tem um bom coração, você tem prazer em agradecer. Se você é mal agradecido, é claro que você não vai agradecer. E quando você olha assim na pessoa sorrindo, você já dá graças a Deus que Ele fica, essa pessoa convive com a gente, que Ele continue alegre. Pedir é o desejo de melhores dias. Não pense que você tem sua casa, tem tudo que você tem dentro de casa, mas sempre vai faltar alguma coisa. Então você tem que melhorar, tudo isso acontece para melhorar teus dias. Eu agradeço muito a Deus. Ele não está ouvindo, ele está lá fora. O marido não tem 53 anos de casado. E eu agradeço muito a Deus. Aí, outro dia eu estava conversando, eu disse para ele falou sobre morte. Eu falei, para de falar bobagem. Ele tem uma brincadeira que vai morrer com 110 anos, sabe, gente? Brincadeira. Quem é que vai 110? É difícil, né? Mas eu digo para ele, por favor, não faz isso aí. Me dá um nervoso, sabe? Dá um nervoso mesmo. Eu oro e peço para Deus saúde. Na vida dele, no serviço, a proteção. Como é gostoso você saber que alguém está lembrando de você. Quem recebe e não agradece, ingrato é. Nunca os homens estiveram tão necessitados de Deus e tão distantes ao mesmo tempo. Precisam de Deus e acham que o que eles estão passando é a falha de Deus. Deus não está olhando para eles. Por quê? Porque ele não acredita no amor de Deus.
esse último pensamento peguei do caminho a Cristo. Vou repetir. Nunca os homens estiveram tão necessitados de Deus e tão distantes dele. Vocês lembram que muito tempo atrás, ninguém entendia a Bíblia? Agora é interessante, pessoas assim bem simples, todo mundo quer a Bíblia. Por quê? Estão vendo a necessidade de ler a palavra de Deus e se apegar mais com Deus. Isso a gente nota diariamente isso. Que Deus nos abençoe, que a nossa vida seja uma vida de gratidão. Muitas vezes a gente sabe que não merece, mas agradece a Deus. Agradecer mais, recebe mais. Deus nos abençoe. Dando uma feliz semana para vocês. E, no modo geral, que possamos ser mais cristãos, mais dependentes de Deus. Porque Deus, sem nós, Ele é Deus. Nós, sem Deus, não somos nada. Entendeu? Nós, sem Deus, não valemos nada. Deus, por nós, nós por Ele é nosso. Ai, Deus sem nós, Ele é Deus. Nós, sem Deus, não somos nada. Vamos lembrar sempre dessa parte. Deus nos abençoe, dando um bom sábado a todos.